Fala aí, galerinha do novo ano. É o seguinte, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos para nossa prova, né? No primeiro vídeo a gente começou a ver sobre potência, vimos também como é que resolve potência com expoente negativo, certo? E hoje a gente vai dar continuidade sobre a questão da potência, também dar continuidade aos nossos conteúdos que eu tinha que passar para vocês, para cair na prova. E hoje vamos ver sobre propriedades da potência, certo? Vamos ver algumas propriedades, 3 propriedades da potência. O que são propriedades? Propriedades, elas vêm para facilitar a nossa vida. Então, sobre a propriedade de uma potência, por exemplo, ela me ajuda a calcular algo de um jeito, de uma maneira mais rápida. Não preciso eu transformar uma potência primeiro em um número e depois transformar outra potência em um número para me fazer saber qual é o resultado dela. E muitas vezes vai vir a própria resposta em forma de potência. Só para adiantar a nossa. Então vamos lá. A primeira propriedade da potência é produto de potência de mesma base. O que é um produto? Produto é uma multiplicação, certo? Então, eu tenho uma multiplicação, em outras palavras, né? Uma multiplicação de potências com a mesma base. O que é base? Então, a potência tem base e expoente. Base e expoente. Percebe que nessa multiplicação aqui de potências, elas têm a mesma base, a base é 2. Como que eu faço para resolver? Eu não preciso calcular quanto que é 2 elevado a 10 e depois calcular quanto que é 2 elevado a 15 para multiplicar, vai dar uma conta gigantesca e eu posso fazer por usar a propriedade. Se as minhas bases são iguais, no caso são iguais, a resposta seria, para me resolver, eu repito a base, então toda vez que eu usar a propriedade, as bases são iguais, repito a base, porque no caso minha base é 2, e agora os meus expoentes, o que eu faço com o meu expoente? Como eu estou multiplicando, eu vou somar os expoentes. 10 com mais 15 dá 25. Então, a resposta seria 2 elevado a 25. Então, eu repeti a base, somo os expoentes. Então, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, igual eu fiz aqui. Aí a resposta, né, no caso das alternativas, já viriam assim, porque ia dar um trabalho gigantesco para a gente calcular quanto que é 2 elevado a 25. Imagina só, a gente calculando 2 multiplicado por ele mesmo, 25 vezes. O mesmo processo aqui. Aqui é 3, aqui é 3, a base é igual. E eu tenho a multiplicação, que é o produto de potência de mesma base. Então eu repito a base e depois eu tenho com os expoentes, eu vou somar. 7 com mais 6 dá 13. Então eu sei que 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a 13. E aqui a resposta de C, que também deu um trabalho gigantesco de calcular quanto que é 3 elevado a 3. Seria 3 vezes 3 vezes 3, 13 vezes. Beleza, tudo certo na primeira propriedade. Então vamos para a segunda propriedade, que é semelhante à primeira. A segunda propriedade é divisão de potência de mesma base. Então eu tenho agora, ao invés de ser uma multiplicação, eu tenho agora uma divisão. Então eu tenho uma base dividida por uma potência dividida por outra potência que tem a mesma base, igual a 5. Então aqui, por exemplo, aqui é 4 e aqui é 4. Agora ao invés de ser uma multiplicação, é uma divisão. E eu faço a mesma coisa. Se aqui é igual, eu vou repetir a minha base e os meus expoentes. Se na multiplicação eu somar os expoentes, agora na divisão eu vou subtrair uma conta de menos. Então aqui vai ser menos 5 menos 3 dá 2. Então, quanto que é 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 3 é o mesmo que 4 elevado a 2. 4 ao quadrado vezes 2. Aqui eu até poderia calcular o valor numérico, né, se eu fizesse, porque 4 ao quadrado é 16, ok? Aí também pode vir em forma de fração. Então aqui, 5 elevado a 12 sobre 5 elevado a 3. Então, como que eu resolveria? Toda fração é uma divisão. Então aqui também faz o mesmo processo. Repetir a base, que as bases são iguais, são 5. Subtrai os expoentes. 12 menos 3, 9. A resposta seria 5 elevado a 9. O que vocês precisam saber é o seguinte: divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Certo? Terceira propriedade agora. Essa propriedade da potência é essa daqui. Eu tenho a potência de uma potência. Então eu vou ter uma
elevado a outra potência. Igual eu tenho 3 ao quadrado elevado a 3. Como que eu resolvo isso daqui? Eu poderia calcular que é 3 ao quadrado, que dá de 9, depois você levar 9 ao cubo, sim, com certeza. Mas, então é uma maneira mais simples de resolver. Basta aqui, repita a base, aqui é 3. E agora? Aqui a gente somou os expoentes, aqui a gente subtrai os expoentes, e aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar os expoentes. Então, toda vez que tiver essa terceira propriedade, que é a potência de potência, basta que eu repita a base e multiplique os expoentes. 2 vezes 3, 6. A resposta seria essa daqui, 3 elevado a 6, né? Então, vou fazer. Aqui minha base é 4 elevado a 9 elevado a 2. Como que eu resolveria? O mesmo processo. Isso aqui, a minha base. Deixa eu multiplicar os dois expoentes. Ou se tiver mais expoentes, se tivesse um outro expoente aqui, multiplicar os 3 expoentes, e assim sucessivamente. 4 vezes 4, 9. 9 vezes 2 vezes 2. Bom, a resposta é 4 elevado a 18. Beleza? Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, podem perguntar. E é isso, tamo junto. Vou dar licença para vocês tirar o print. É nóis, valeu!